Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonicro e hoje estaremos conversando sobre o dicionário de dados, nossa querida SE11. Então vamos acessar a transação SE11, você vai ver o dicionário de dados, é aqui que você controla uh, domínios, elementos de dados, estruturas, categorias de tabela, visão e a principal que é a tabela de banco de dados. Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo uma tabela que tem, que já vem para o padrão, standard, chamada S-Flight, uma tabela muito utilizada para estudos. Então, provavelmente você vai ter acesso a essa tabela. Se você está usando o Minisap, você também tem essa tabela aí no seu Minisap. Você vai digitar o nome da tabela no campo, selecionar a categoria dela, que é a tabela de banco de dados, e dar um exibir. Aí o que você vai ver aqui? Nome da tabela, descrição da tabela, no nome técnico de todos os campos da tabela, seguido se ele é campo-chave, certo? Seguido do elemento de dados, a gente vai entender isso mais pra frente. Aqui nós temos o tipo de dados, o elemento de dados vai carregar um tipo de dados, tá? Então, na verdade, você preenchendo o elemento de dados, essas três informações, tipo de dados, comprimento, casos e descrição, serão preenchidas pelo elemento de dados, tá? Então, se você já criou o elemento de dados certinho, você vai criar sua tabela, você vai colocar o nome do campo, digitar o elemento de dados, dar um enter, ele já vai preencher esses outros campos. Legal? E, por exemplo, legal, estou conseguindo ver todos os campos da tabela, quais são os campos chaves e os elementos de dados. Como eu faço para ver o conteúdo da tabela? Bom, temos duas opções. Uma delas é através do botão conteúdo da própria SE11. Aqui ela vai te trazer uma tela de seleção com os principais campos, que são os campos chaves e alguns outros campos adicionais. Você pode preencher, por exemplo, eu quero buscar todos os care ID que seja igual a A, que é, você pode clicar no match code se você não saber o que esse campo significa. No caso aqui é a American Airlines. Então, você deixa em branco, dá um executar, ele vai te mostrar todos os dados que tem na tabela. Legal? Ó, campo, valor. Bem autoexplicativo. Outra opção, através da transação SE16, barra N SE16, você vai digitar o nome da tabela de novo e clicar em conteúdo da tabela. Vai entrar para aquela mesma tela, o mesmo caminho que a gente fez pela SE11. Tá? Agora, se você já está em um ambiente que possui, temos uma transação nova que é a SE16N, N de nova. Você também digita o nome da tabela, dá um enter, só que aqui a tela de seleção é um pouco mais amigável, já traz a descrição do campo para você, então você não precisa saber o que é Care ID, você vai ler aqui que é companhia aérea. E o resultado que ela te traz, vamos executar aqui o relatório, é um relatório em ALV bem mais amigável do que aquele report writer da SE11 e da SE16. Legal? Algumas tabelas são liberadas para edição. Por exemplo, essa é uma tabela que está liberada para edição. Se eu clicar aqui no campo, eu posso alterar o valor para 4 e salvar uma linha modificada. Esse valor foi alterado diretamente na tabela. Tá? Não se recomenda alterar valores diretamente na tabela. Isso é conhecido como marreta. Mas normalmente as tabelas não permitem esse tipo de edição na própria tabela. Os campos vêm fechados. Legal? Vamos entender um pouco mais, vamos voltar para esse 11 para a gente entender um pouco mais o que é esse elemento de dados que eu falei para você. Então, eu falei que temos aqui o campo Care ID. O que é o Care ID? Denominação breve da companhia aérea. Vamos abrir o elemento de dados. Podemos dar um clique duplo no elemento de dados. Né? A navegação do mapa é bem legal. Hoje você pode copiar o elemento de dados e voltar nesse 11, selecionar a categoria de dados, colar o elemento de dados aqui e dar um exibir. Tá? Elementos de dados normalmente derivam de um domínio, que é o que você está vendo aqui. Então, o elemento de dados S_car_id, ele tem como categoria elementar o domínio S_car_id também. 10. O que é o domínio?
para entender melhor o domínio, vamos abrir o domínio. Dá um clique duplo nele aqui, ou você pode copiar o nome dele, ir nesse 11, selecionar o campo domínio, dar um exibir. No domínio você vai especificar qual que é o tipo de dado desse campo. Legal? Então eu tô criando um campo que vai ser a sigla da companhia aérea e eu quero que seja um char de no máximo 3 posições. Então você vai especificar isso no seu domínio. E o comprimento de saída 3. Tem outras opções mais avançadas, como por exemplo rotina de conversão, isso tudo você vai aprender mais pra frente. O que é legal do domínio? É a parte de intervalo de valores. Tá? Você pode fixar os valores que você quer que esse domínio tenha. Por exemplo, eu criei um domínio de sexo e eu vou colocar aqui valor fixo F feminino, M masculino. Todo elemento de dados que tiver o domínio sexo que eu criei, quando a pessoa clicar no match code, que é aquele quadradinho do lado do campo, esse quadradinho aqui, ela vai clicar e só vai aparecer F de feminino e M de masculino. Ela vai ficar limitada àquelas opções. Legal? Ou você pode também utilizar uma tabela de valores. Quando você tem muitos valores e valores que podem mudar, valores dinâmicos, como por exemplo companhia aérea, você pode estar cadastrando novas companhias aéreas ou deletando companhias aéreas antigas. Então você cria uma tabela para guardar essa informação e no seu domínio você referencia essa tabela. Você fala, eu estou criando um domínio para o campo de companhia aérea e as companhias aéreas que estarão disponíveis para esse domínio vão estar todos localizados na tabela de valores SCAR. Tá? Então você também pode dar um clique duplo aqui ou copiar, voltar para esse 11, selecionar a tabela de banco de dados, colar o nome e dar um exibir. Você vai ver que aqui também temos o campo CareID, só que aqui ele é o único campo-chave, seguido do mandante. Tá? O mandante, você vai reparar que em todas as tabelas nós utilizamos o mandante, porque no SAP, quando nós logamos em um ambiente, nós podemos ter em um mesmo ambiente vários mandantes diferentes. Mandante 100, mandante 200, você escolhe isso na hora que você vai fazer o login. Então, é costumeiro você colocar esse mandante como primeiro campo, como campo-chave, tá? Porque assim a sua informação ela fica dividida por mandante. Eu estou trabalhando no mandante 100, é um mandante de ABAP, eu vou ter essas informações. Troquei para o mandante 200, é um mandante de customizing, eu vou ter outras informações. Então são tabelas que dependentes de mandante. Legal? Quando você marca ela como chave aqui, quando você vai criar uma visão de atualização, quem quer ver mais pra frente, esse campo mandante ele automaticamente fica oculto. Você não vai sentir nenhuma diferença no seu programa. Você não vai ter que ficar tratando esse campo mandante toda hora. Tá? Então, voltando ao domínio, né? Eu tenho um domínio de companhia aérea e ele fala que a tabela de valores dele é a tabela SCAR. Então você vê aqui que temos um campo com o mesmo nome, CareID, com o mesmo elemento de dados, que vai ter consecutivamente o mesmo domínio. Se nós visualizarmos os dados dessa tabela, clicar em conteúdo aqui e mandar rodar tudo, você vai ver que temos todas as companhias aéreas que estão disponíveis para aquele domínio que a gente viu. Tá? Por exemplo, se eu voltar aqui, clicar no Match Code, o que vai acontecer? Ele vai entrar no domínio e buscar todos os valores que tem naquele domínio, ou seja, ele vai me trazer todos os dados que tem na SCAR, da tabela de companhias aéreas. Legal? Voltando para o domínio. Legal, criamos nosso domínio, especificamos qual que é o tipo de dados dele, qual que é o número de posições, quais valores ele pode ter. Isso aqui não é obrigatório, você pode criar um domínio sem valores fixos, nem tabela de valores. Você não consegue declarar, falar que, beleza, vou criar um campo na tabela chamado CareID lá, e vou colocar esse domínio, ele não vai aceitar. Um campo de tabela ele precisa ter um elemento de dados. Tá? Ou você pode fazer incorporado, mas é bem melhor fazer por elemento de dados, organização. Então o cara vai lá e cria um elemento de dados. Tá? No caso você pode criar um elemento de dados com o mesmo nome de domínio, porque são objetos de tipos diferentes, então o nome pode ser igual. Quando você está criando o seu elemento de dados, você vai especificar o domínio que você criou. Então você vai digitar aqui s_careid, dá um enter, ele já vai preencher essas informações automaticamente para você. Legal?
Aí qual que entra a diferença do elemento de dados? Você preenche a descrição do elemento de dados. Essa descrição é a descrição que vai para a tabela do banco de dados. Quando você gerar uma visão de atualização, por exemplo, essa é a descrição do campo que vai aparecer naquela coluna. Tá? O que mais que temos de legal aqui? Denominação do campo também. Isso aqui é muito utilizado em LVs e para display de tabela, por exemplo. Breve, médio e longo, é bem explicativo. Eu tenho um LV e a coluna dele está muito pequena. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês na RC16. Scar. Executar aqui. Tá vendo? Ó? Essa identificação ID tá aqui como título. Legal? ID. Quando eu passo o mouse em cima, você vê a descrição, companhia aérea. É o médio. E conforme eu vou aumentando o tamanho da coluna, tá vendo que agora ele incorporou o tamanho curto, o breve, que é o comprimento 7. Se eu aumentar mais o tamanho, ele entrou aqui no médio, que é o comprimento 16. Você vê que aqui o longo e o médio estão com o mesmo comprimento, então não vai fazer diferença se eu esticar mais. Se eu diminuir, ele vai automaticamente se ajustando para aquela denominação do elemento de dados. Legal? Mesma coisa com os outros campos. CIA aérea, você aumenta, companhia aérea. Quem faz isso é o elemento de dados. Você configurou aqui na SE11. Legal? Então, revisando, eu quero criar um campo na tabela do tipo companhia aérea. Eu venho, crio um domínio, especifico o comprimento, especifico o tipo de dados, se ele vai ser um campo de texto, se vai ser um campo numérico, um campo de valores. Especifico quais são os possíveis valores para esse campo, ou posso deixar em branco. Ativo o domínio. Legal. Agora você vai copiar o nome do seu domínio, vai criar um elemento de dados. Você vai especificar no elemento de dados que ele utiliza a categoria elementar, o domínio que você criou. Legal. Aí você vai simplesmente cadastrar aqui qual é a descrição do campo que vai ficar na tabela do banco. Na SE11, quando você abre a tabela, você vai ver essa descrição. E as descrições que vão aparecer nos LVs, nos relatórios. Aí você pergunta, por que você faz domínio? Por que você não coloca direto essa informação na tabela? A gente pode, né? A gente pode vir aqui sem usar elementos de dados. Porque eu posso ter um campo companhia aérea que ele é utilizado em várias tabelas. Tá? Então eu tenho várias tabelas que eu utilizo na companhia aérea. E, sei lá, aconteceu... Tenho 1 milhão de companhias aéreas. Eu preciso aumentar o campo Carrier ID, o comprimento dela. Eu vou ter que entrar em tabela por tabela e alterar o comprimento dela? Não, eu simplesmente vou entrar no domínio dela. Vou alterar aqui o número de posições. Ele já vai alterar o número do elemento de dados. E já vai alterar aqui em todas as tabelas. Legal? Então, esse é uma das vantagens de você estar usando o domínio e elemento de dados. Além de organização e manter a descrição, como eu já falei. E por enquanto, de básico, é só na próxima aula a gente vai estar fazendo uma tabela. Tá? A gente vai criar uma tabela Z do zero, a gente vai criar o domínio, vai criar o elemento de dados e vai criar a tabela. Para vocês entenderem melhor essa aula. Tá? Essa aula foi só para explicar um pouco mais do que é o dicionário de dados do ABAP. E como é que funciona essa relação domínio, elemento de dados, tabela. Que quando eu comecei a ver também, fiquei meio confuso. Quando que eu faço domínio, quando que eu faço elemento de dados. Tá? Então essa aqui é para dar uma visão geral. E na próxima aula a gente vai estar criando uma tabela para depois utilizar essa tabela em um relatório Z. Legal? E obrigado por assistirem e até a próxima.